Meu nome é Antônio Mansur. Hoje, aos 53 anos, sou um homem quebrado, tanto no corpo quanto na alma. Vivo recluso, carregando o peso de segredos que ninguém deveria suportar. Por anos, calei-me sobre os horrores que testemunhei, sobre o que fiz e o que permiti que fosse feito. Mas agora, decidi que é hora de falar. Não espero que você acredite em mim. Muitos não acreditaram, mas isso não importa. O que vou contar não é para convencer ninguém, mas para me libertar de uma carga que me destrói dia após dia. Tudo começou numa noite fria de inverno. Eu tinha 30 anos e trabalhava como engenheiro civil. Ambicioso, acreditava que o mundo estava ao meu alcance. Foi nesse período que conheci Ricardo, um colega de trabalho que parecia ter tudo o que eu desejava: dinheiro, influência e respeito. Ele mencionou a maçonaria quase como quem oferece uma chave para o sucesso. Aqui, você pode alcançar qualquer coisa que quiser, disse ele, com um sorriso que parecia ao mesmo tempo amigável e sinistro. No início, tudo parecia intrigante. Fui convidado para uma reunião em um templo maçônico. O lugar exalava mistério. Paredes ornamentadas com símbolos enigmáticos, um altar central e uma aura que mesclava reverência e algo mais, sombrio. Naquela noite, presenciei meu primeiro ritual simbólico, onde os membros usavam ferramentas como o esquadro e o compasso para ensinar lições de moralidade e ética. Era hipnotizante, mas logo percebi que havia algo mais. Algo que eles não revelavam abertamente. Eu sentia isso nas entrelinhas dos discursos, no olhar penetrante do venerável mestre, Elias, e nas sombras que pareciam se mover por conta própria no salão. O crescimento exige sacrifícios, disse Elias numa das reuniões. Não eram apenas palavras, era um aviso. Após alguns meses, fui promovido a um grau mais alto dentro da organização. Nessa fase, comecei a participar de reuniões secretas, realizadas em uma câmara subterrânea que poucos tinham acesso. Era um espaço imponente, com paredes de pedra esculpidas com inscrições antigas e um altar central adornado com símbolos que pareciam brilhar sob a luz das velas. Ali, testemunhei meu primeiro sacrifício. Um cordeiro branco foi trazido, suas patas atadas e colocado no altar. Elias, com uma adaga cerimonial, recitou palavras em uma língua que eu não reconhecia. O golpe foi rápido, mas a cena permaneceu gravada em minha mente. O sangue escorreu para canais esculpidos no chão, formando desenhos intricados. Eles disseram que era simbólico, mas eu sabia que havia algo mais, algo maligno. Depois dessa cerimônia, os sonhos começaram. Pesadelos que me faziam acordar suando frio no meio da noite. Via rostos desconhecidos me observando, símbolos dançando diante dos meus olhos e sombras que pareciam ganhar vida. Na época, eu ainda tentava racionalizar tudo. Era apenas minha mente pregando peças, dizia a mim mesmo. Mas estava enganado. Meses depois, recebi um convite que mudaria minha vida para sempre. Elias me chamou para uma reunião exclusiva. Apenas alguns membros foram selecionados. Disse que aquilo era uma honra e que marcaria meu verdadeiro ingresso na Irmandade. Mas o que eu vi naquela noite foi algo que nenhum homem deveria presenciar. A câmara subterrânea parecia diferente. Havia um círculo de tochas ao redor do altar negro, e o ar estava tão pesado que era difícil respirar. Elias começou a explicar o verdadeiro propósito da maçonaria, ou pelo menos daquela facção específica. Não era apenas sobre crescimento pessoal ou moralidade. Era sobre invocar forças ancestrais, entidades que prometiam poder em troca de sacrifícios. A humanidade sempre teve mestres invisíveis, disse ele, enquanto um silêncio mortal tomava o ambiente. E nós somos os portadores de sua vontade. Trouxeram uma mulher naquela noite. Amordaçada, ela estava visivelmente aterrorizada, mas ninguém parecia se importar. Elias levantou sua adaga e começou a recitar cânticos. O que aconteceu em seguida
está além de qualquer explicação lógica. Quando o sangue dela tocou o altar, uma sombra imensa emergiu, preenchendo a sala com uma presença esmagadora. Não era apenas escuridão, era algo vivo, com olhos brilhantes que pareciam perfurar minha alma. Depois desse ritual, comecei a entender que a maçonaria tinha camadas que iam muito além do que eu havia imaginado. Descobri que havia templos espalhados pelo mundo, todos conectados por uma rede secreta. Mas o que realmente me aterrorizou foi descobrir que esses templos não eram apenas lugares de reunião, eram portais. Portais para algo do outro lado. Eles estão sempre conosco, Elias me disse uma vez. Mas é aqui que sua influência se torna tangível. Aos poucos, fui consumido por paranoia. Comecei a sentir que estava sendo observado, mesmo quando estava sozinho. À noite, ouvia sussurros no meu quarto. Parecia que as sombras ganhavam forma, estendendo-se em minha direção. Ainda assim, eu ficava. Por quê? Porque tinha medo. Vi o que acontecia com aqueles que tentavam sair. Eles desapareciam e os boatos eram de que acabavam no altar. A gota d'água veio em um ritual que me assombra até hoje. Era uma noite fria e úmida, e o vento parecia sussurrar ameaças enquanto eu descia até a câmara subterrânea. Naquele dia, a atmosfera estava mais opressiva do que nunca. Os corredores de pedra pareciam mais longos, as tochas lançavam sombras que se contorciam nas paredes, e um odor metálico de sangue fresco preenchia o ar antes mesmo de eu chegar ao altar. Quando entrei, percebi que a cerimônia daquela noite seria diferente. No centro do altar negro, envolto em um manto escuro, estava algo pequeno, frágil e vivo. Meu coração parou por um instante quando vi que era um bebê, um recém-nascido. Sua pele era pálida, quase translúcida, e seus pequenos pulmões soltavam gritos que ecoavam pela câmara, reverberando como um pedido de socorro que ninguém ali atenderia. Hoje, testemunharemos o verdadeiro poder da Irmandade, anunciou Elias, segurando uma adaga com lâmina de ouro e inscrições antigas que brilhavam à luz das tochas. Este sacrifício abrirá os portões para forças além da compreensão humana. Os outros membros, todos usando mantos e máscaras ornamentadas, começaram a entoar cânticos em um idioma que parecia não pertencer a este mundo. As palavras vibravam no ar, criando um som que parecia atravessar minha pele e penetrar direto na minha alma. Eu me sentia nauseado, como se algo maligno estivesse se aproximando, algo que o próprio espaço não conseguia conter. Enquanto os cânticos se intensificavam, o bebê chorava mais alto, como se soubesse o que estava prestes a acontecer. Meu corpo estava travado, dividido entre o impulso de correr e o terror paralisante que me impedia até mesmo de respirar. Quis gritar, implorar, mas minha voz foi esmagada pela opressão daquele lugar. Elias ergueu a adaga, apontando-a para o céu. As tochas pareciam vacilar, e uma sombra imensa começou a se formar ao redor do altar. Não era uma sombra comum. Era densa, quase sólida, com olhos brilhantes que surgiam em meio à escuridão. Uma presença que não deveria existir neste plano. Este sangue nos conduzirá à eternidade, gritou Elias, enquanto a sombra emitia um som gutural, um rugido que parecia uma mistura de vozes humanas e algo inumano, como se o próprio abismo tivesse ganhado vida. O golpe foi desferido e o choro do bebê cessou instantaneamente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O sangue escorreu pelo altar, preenchendo sulcos e gravuras que começaram a brilhar com uma luz avermelhada. As paredes vibraram, como se o próprio templo estivesse reagindo ao sacrifício. A sombra ao redor do altar se expandiu, e então algo saiu dela. Uma figura alta e disforme, com membros alongados e olhos que pareciam buracos infinitos. Não era humano, não era animal. Era algo que eu não conseguia definir, mas sabia com cada célula do meu corpo que não deveria estar ali. A criatura estendeu uma das mãos,
ou o que parecia ser uma mão, para Elias, que a saudou como se fosse um servo diante de seu mestre. O ar ficou gelado e cada respiração parecia cortar meus pulmões. Meu estômago revirava enquanto eu via os outros membros da Irmandade ajoelhados, em êxtase, murmurando palavras incompreensíveis. Eu queria correr, mas sabia que qualquer movimento chamaria a atenção daquela coisa. Era como estar em um pesadelo do qual não se podia acordar. A criatura então virou sua atenção para mim. Por um breve instante, seus olhos penetrantes me fixaram, e senti minha mente sendo invadida. Imagens terríveis passaram pela minha cabeça. Corpos mutilados, cidades em chamas, multidões chorando de desespero. Senti que ia desmaiar, mas algo, talvez o puro instinto de sobrevivência, me manteve consciente. Depois do ritual do bebê, minha mente estava arruinada. Passei semanas tentando encontrar uma maneira de sair da Irmandade, mas sabia que era impossível pedir para sair sem atrair suspeitas. Os boatos eram claros. Aqueles que tentavam abandonar a maçonaria simplesmente desapareciam. Alguns eram encontrados dias depois, mas não como corpos inteiros. Eram partes, espalhadas em lugares estratégicos, um aviso macabro de que ninguém traía a organização. Minha paranoia crescia a cada dia. Comecei a notar sinais de que estava sendo observado. Voltava para casa e percebia pequenos detalhes fora do lugar. Um copo movido da pia, um quadro ligeiramente torto, gavetas que eu tinha certeza de ter fechado estavam abertas. À noite, acordava com passos no corredor, mas quando abria a porta, só encontrava o vazio e uma sensação avassaladora de que algo acabara de escapar das sombras. Um dia, recebi uma mensagem anônima no meu celular. O texto era curto e direto. Você não pode fugir, Antônio. Nós sabemos tudo. O sangue gelou nas minhas veias. Eles sabiam que eu estava pensando em escapar, mesmo sem eu ter compartilhado esse plano com ninguém. Isso significava que estavam me observando mais de perto do que eu imaginava. Comecei a planejar minha fuga em segredo. Fiz um levantamento de dinheiro em diferentes bancos, evitei padrões e desativei todas as contas em redes sociais. No trabalho, pedi licença médica alegando problemas de saúde mental. Desativei o rastreamento do meu celular e comprei um telefone descartável. Mas mesmo assim, sentia que estava sempre um passo atrás deles. Na noite em que decidi fugir, o medo era quase insuportável. Preparei uma mala pequena, levando apenas o essencial, e saí pelas portas dos fundos do prédio onde morava. Enquanto caminhava pelas ruas desertas, cada sombra parecia esconder uma figura. Cada carro estacionado parecia abrigar olhos invisíveis que me observavam. Meu coração batia tão forte que eu temia que pudessem ouvi-lo. Ao chegar à rodoviária, algo estranho aconteceu. Vi uma figura encapuzada parada ao lado de um dos guichês de passagens. O homem não fez nada, não disse nada, apenas me olhou. Mesmo sem ver seu rosto, eu sabia que era um deles. Ele estava ali como uma advertência, um lembrete de que eu nunca estaria realmente livre. Decidi mudar meu plano no último momento, pegando um ônibus para um destino completamente diferente do que eu havia planejado. Durante a viagem tentei dormir, mas era impossível. Cada parada parecia durar uma eternidade, e cada novo passageiro que entrava fazia meu estômago revirar de tensão. Cheguei a São Paulo de madrugada, exausto, mas aliviado por estar longe da cidade onde tudo começou. Aluguei um quarto barato em um hotel decadente e passei semanas escondido, vivendo como um fantasma, tentando não chamar atenção. Mas eles continuaram a me encontrar. Certo dia, enquanto caminhava pelo centro, vi Elias do outro lado da rua. Ele estava de pé, parado, me observando. Sua presença parecia distorcer o ar ao seu redor, como se o ambiente rejeitasse sua existência. Pisquei e ele não estava mais lá. Meus dias tornaram-se um ciclo interminável de paranoia e desespero. No hotel, as coisas ficaram ainda mais estranhas.
Acordava à noite com vozes sussurrando em meu ouvido, palavras em um idioma que eu não entendia. Encontrava símbolos desenhados na poeira do espelho, símbolos que não havia colocado lá. Uma vez, acordei com marcas vermelhas nos pulsos, como se algo houvesse me segurado com força durante o sono. Foi quando percebi que fugir não era suficiente. Eles não precisavam de meios físicos para me alcançar. A Irmandade havia despertado algo que não podia ser contido por distância ou tempo. Era uma força que ultrapassava o mundo físico e se conectava diretamente à minha mente, à minha alma. Eu era um homem marcado e não havia como escapar disso. Enquanto escrevo essas palavras, sei que o tempo está se esgotando. Eles estão me cercando. Já posso sentir a presença deles, mesmo que ainda não os veja. Sombras dançam nas paredes deste quarto, e os sussurros tornaram-se gritos abafados, uma constante acusação em minha mente. Não sei se haverá outro amanhã para mim. Tudo o que posso fazer agora é alertar você. Não confie nas promessas de poder. Não confie nas organizações que dizem oferecer a chave para o sucesso, porque às vezes o preço não é apenas a sua vida, é a sua própria alma. Na noite em que decidi contar tudo, sabia que era uma sentença de morte. Enquanto relatava minha história no bar, vi uma figura encapuzada parada do lado de fora. Seus olhos brilhavam na escuridão e um sorriso torto se formava em seu rosto pálido. Quando pisquei, ela desapareceu. Eles sabem que estou aqui, murmurei enquanto terminava meu relato. 2 dias depois, meu corpo foi encontrado em um quarto de hotel. Ao lado, uma confissão escrita com meu próprio sangue, que desapareceu misteriosamente antes que a polícia pudesse analisá-la. Restaram apenas boatos e a dúvida. Agora que você sabe a verdade, só tenho uma pergunta. Você tem coragem de carregar esse fardo?